Então, no vídeo anterior, a gente verificou como fazia todos os cálculos das potências de iluminação de cada cômodo, né? Para cada cômodo, as regrinhas, né? E também a potência dessa iluminação e a quantidade de tomada, né? E de uso geral, e também a quantidade de potência para as tomadas em cada cômodo, tá? Então, tem cômodo que as potências da tomada é 600 volt-ampere, né? O restante é 100 volt-ampere. A iluminação tem as regrinhas dependendo da área, as tomadas dependendo do perímetro, né? Então, foi calculado. E hoje a gente vai dar um exemplo aqui. E depois vamos dar continuidade calculando a demanda do padrão de entrada, tá? Saber qual que é o padrão de entrada. Para isso, a gente vai precisar do auxílio da norma da COPEL, do padrão da COPEL aqui para o estado do Paraná, né? Então, vamos ver como é que fica. Primeiro lá. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem a planta, né? E tem todos os cômodos aqui, ó. Então, além de todos esses 7 cômodos que tem aqui, ainda tem esse corredorzinho aqui que a gente vai fazer verificar o cálculo. Lembrando que para um hall, né? O mínimo de uma tomada de uso geral e o mínimo de 100 volt-ampere, já que a área vai dar pequena, né? 100 volt-ampere de iluminação, tá? Aqui a gente tem, vai fazer o cálculo então de todas essas áreas aqui, lembrando que esse cálculo que a gente está fazendo é para residência, tá? Se for para fazer a demanda para área comercial ou industrial, aí tem que seguir outros critérios, tá? Então, esses critérios que a gente está usando são efetivamente para residência, né? Apartamento ou hotéis, aí, quartos de hotéis, tá? Para outros tipos de instalações elétricas comerciais e industriais, aí a gente tem que verificar outros critérios aí. Vamos lá. Então, vamos começar aqui do lado direito aqui para o lado esquerdo nos cômodos. Vamos começar então pela área de serviço ali, ó. Tá? Aliás, pela cozinha. Tá? A cozinha tem 3,05 metros por 3,75. Então, a área vai ser 3,05 vezes 3,75. A área dando o total aí de 11,43 metros quadrados. Beleza? Já vamos calcular o perímetro também. O perímetro vai ser a soma dos 4 lados. 3,75, que é essa parte aqui, essa parede, né? Mais 3,75, que é essa outra parede. Mais 3,05, que é essa parede aqui. E mais 3,05, que é essa outra parede. Que vai dar o total de 13,6 metros. Então, a gente já tem a área e o perímetro da cozinha. Então, para calcular a potência da iluminação, a gente usa o critério da área, né? A cada 6 metros quadrados, aliás, se for menor que 6 metros quadrados, você usa 100 volt-ampere de potência de iluminação. Acima de 6 metros quadrados, aí você tem que fazer acrescentar cada 4 metros inteiros, né? Você acrescenta mais 60 volt-ampere. Como aqui ele está com 11,43 ampere, então 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados dá 10 metros quadrados. Então está acima de 10 metros quadrados, já dá para acrescentar 160. Como ele não completa mais 4 metros quadrados inteiros, né, só vai dar mais 1,43 metros quadrados, então vai ficar em 160 volt-ampere a potência da iluminação, tá? E a quantidade de tomadas? A quantidade de tomadas para a cozinha, ela não depende da área, né? Para outros cômodos depende da área, mas para a cozinha não depende da área, depende só do perímetro, tá? Em outros cômodos ele depende primeiro da área e depois dos perímetros. A gente já vai ver na sequência. Então, para a cozinha, copa cozinha, o perímetro vai ser
a soma, cada 3,5 metros de perímetro vai ter uma tomada. Então, como está 13,6, 3,5 metro seria uma tomada. Mais 3,5 metros dá 7 metros, 2 tomadas. Mais 3,5 metros dá 10 metros e 5, né, e 50, dá 3 tomadas. Só que a quantidade de tomadas, ela não precisa ser inteira, tá? É 3,5 metros ou a fração disso. Como sobrou ali, deu 10,5, ainda sobrou 3 metros e 1, você pode acrescentar mais uma tomada. Até ali tinha dado 3 tomadas, então mais uma, a gente vai precisar 4 tomadas de uso geral na cozinha, tá? O critério que a gente viu para a cozinha é que as 3 primeiras tomadas ela tem que ter a potência de 600 volt-ampere, tá? E as demais daí 100 volt-ampere. Então, como a gente tem 4 tomadas, as 3 primeiras tem que ser 600 volt-ampere. Então, 600 mais 600 mais 600 dá 1.800 volt-ampere. E daí mais uma que sobrou ali vai dar os 1.900 volt-ampere, tá? Lembrando que essa aí é a quantidade mínima de tomada, tá? Você pode especificar mais do que isso daí. A gente vai fazer o cálculo com o mínimo só para dar um exemplo aqui, tá? Mas você poderia considerar, a partir de 4, você poderia projetar aí para ter mais tomadas nessa cozinha, tá? 6, 7, aí à vontade, tá? Claro que quanto mais tomadas, maior vai ser a demanda depois, né? Então, mas nesse caso aqui é o mínimo 1.900 volt-ampere na cozinha, beleza? Vamos para a área de serviço. A área de serviço tem 3,40 metros por 1,75. Então, a área vai ser a multiplicação desses dois lados, que vai ser igual a 5,95 metros quadrados, tá? O perímetro vai ser a soma da parede aqui, que é 1,75, essa outra parede é 1,75, essa parede é 3,40, mais essa outra parede que é 3,40, totalizando em 10,3 metros, tá? A área de serviço para iluminação, ela é menor que 6 metros quadrados, então só 100 volt-ampere. A área de serviço para quantidade de tomada, ela não é igual à cozinha, tá? Para quantidade de tomada, você tem que verificar o perímetro, primeiro a área, né? Já que ela é menor que 6 metros quadrados, aí eu lembro que eu falei que em outros lugares dependia da área. Se ela é menor que 6 metros quadrados, então no mínimo uma tomada de uso geral, tá? No mínimo uma tomada de uso geral. Se fosse maior que 6 metros quadrados, aí você teria que acrescentar a cada perímetro de 5 metros, você consideraria, ou fração, né? Você consideraria uma tomada, tá? Nesse caso vai ser só uma tomada de uso geral, só que para a potência ela é considerada igual à cozinha. As 3 primeiras tomadas tem que ser de 600 volt-ampere. Como ela só tem uma tomada, né? Então, o mínimo vai ser 600 volt-ampere. Lembrando que você também pode colocar mais de uma tomada na área de serviço, tá? E colocando mais de uma tomada, e até a terceira tomada você teria que considerar 600 volt-ampere, as demais 100 volt-ampere, tá? Nesse caso a gente vai fazer só a quantidade mínima, então 600 volt-ampere para área de serviço. Próximo aqui, dormitório 2, tá? Dormitório 2 tem um lado 3,15, o outro lado é 3,40, então a área vai ser 3,15 vezes 3,40, que dá 10,71 metros quadrados. O perímetro vai ser a soma dos 4 lados, que vai dar 13,1 metros. Tá? Então a potência de iluminação 6 metros quadrados já deu, mais 4 metros quadrados vai dar 10 metros, então já deu 1.160 volt-ampere. Como não completa os 14 metros quadrados, então para por aí. A potência da iluminação vai ser 160 volt-ampere. A quantidade de tomadas. Então, primeiro, é um dormitório, então vai seguir o critério de primeiro da área. É maior que 6 metros quadrados? Sim. Então, vamos para o perímetro. A cada 5 metros de perímetro,
é uma tomada, tá? Então, tem 5, ou fração, né? A cada 5 metros, ou fração. Então, não precisa ser inteiro. Então, 5 metros, uma tomada. 5 mais 5 dá 10 metros, 2 tomadas. Como sobrou 71 centímetros ali, vai já considerar mais uma tomada, tá? Que é a fração do 15 metros quadrados, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 tomadas de uso geral. E para um dormitório, você não precisa considerar as 3 primeiras como 600 volt-ampere, vai considerar 100 volt-ampere cada tomada e fechou. Então, a potência das tomadas vai ser 300 volt-ampere. As 3 tomadas ali vai dar 100 mais 100 mais 100, 300 volt-ampere. A copa é considerado aí igual à cozinha. Então, nós primeiro vamos calcular a área dela aí, 3,10 por 3,5, que vai dar 9,46 metros quadrados. O perímetro, que é a soma dos 4 lados, vai dar 12,3 metros. Então, a potência da iluminação, como ela é maior que 6 metros quadrados, mas não completa os mais 4 metros quadrados, vai ser só 100 volt-ampere de potência de iluminação. A quantidade de tomadas, ela segue a cada 3,5 metros, tá? Então, perímetro, 3,5 metros, uma tomada. Mais 3,5 metros, que é 7 metros, 2 tomadas. Mais 3,5 metros, que é 10,5 metros, 3 tomadas. Daí sobra aí mais um tanto aí até chegar a 12,3, mas como a fração também conta, a gente vai ter na copa 4 tomadas de uso geral. Para a potência da copa, é o mesmo critério da cozinha, né? As 3 primeiras tomadas, tem que considerar 600 volt-ampere, e as demais 100 volt-ampere. Então, vai ser a mesma quantidade de potência do que da cozinha, 1900 volt-ampere. Próximo lá. O banheiro. O banheiro, na verdade, você não precisa nem fazer o cálculo. Só fiz o cálculo da área aí, e do perímetro também, né? Só para não perder o costume aí, tá? Mas, na verdade, para iluminação era importante, né? Mas nunca vai ter um banheiro tão grande assim, de 6 metros quadrados. Mas se tiver maior que 6 metros quadrados, aí tem que aumentar a iluminação. Nesse caso aí, ele tem 4,14 metros quadrados, então 100 volt-ampere de iluminação. E a quantidade mínima para banheiro de tomadas de uso geral é uma. Não precisa mais do que uma. Você não precisa olhar a área nem o perímetro. A quantidade para o banheiro é uma, tá? Mínima. Se quiser colocar mais de uma, pode colocar mais de uma. Mas a quantidade mínima para banheiro é uma tomada. E a potência para as tomadas do banheiro é o mesmo critério da cozinha, né? Se você tem uma tomada só, então vai ser 600 volt-ampere. Se você como é a quantidade mínima, se você quisesse colocar 4 tomadas no banheiro, beleza, pode colocar. Mas aí as 3 primeiras tem que considerar 600 volt-ampere cada um, e só a partir da quarta que você vai considerar 100 volt-ampere. Nós vamos trabalhar com valor mínimo, né? Então é só uma tomada com 600 volt-ampere. Daí o dormitório 1, tá? 3,25 metros por 3,40, então vai dar 11,05 metros quadrados. O perímetro, a soma dos 4 lados, deu 13,3 metros. Então, a potência da iluminação vai ser os primeiros 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Mais 4 metros quadrados, que dá 10 metros quadrados. Acrescenta mais 60 volt-ampere, então 160 volt-ampere. Como ele não completa mais 4 metros quadrados, fica no 160 volt-ampere. Quantidade de tomada. Como é dormitório, ele segue o seguinte critério. Se for menor que 6 metros quadrados, uma tomada só. Como é maior que 6 metros quadrados, então você vai para o perímetro. A cada 5 metros de perímetro, ó, é diferente da cozinha, a cada 5 metros de perímetro, você considera uma tomada. Ou fração, né? Então, ali, como é 3,3, seria 5, 10, 15, né? A fração de 15 ali é o 13,3. Então, você teria que acrescentar cada 5 metros quadrados, aliás, a cada 5 metros de perímetro, né? Uma tomada, então você vai ter que acrescentar 3 tomadas aí, tá?
Cada tomada de dormitório vale 100 volt-ampere. Então, o total vai ser 300 volt-ampere aqui para essas tomadas aqui de uso geral do dormitório 1. Vamos lá para a sala. A área da sala ali, multiplicando os dois lados, deu 9,91 metros quadrados. A somatória ali dos 4 lados deu 12,6 metros. Potência da lâmpada, como é menor do que 10 ali, né? É maior que 6 metros quadrados, então tem que ver a especificação, que vai ser 100 volt-ampere. Mas como ele é soma mais 4, ele não chega até os 10 metros quadrados, então vai ficar 100 volt-ampere mesmo, tá? Quantidade de tomadas, você vai para o perímetro, de novo lá. Ele tem 5, 10 e passa de 10, então é 15. O 12,6 é uma fração de 15, tá? Então você vai colocar 3 tomadas, porque cada 5 metros de perímetro você acrescenta uma tomada. Ali, como tem mais de 10 metros, a gente já considera que vai para 15, né? Então, nós colocamos 3 tomadas e é o mesmo critério do quarto, tá? Cada tomada vale 100 volt-ampere, então nós temos 300 volt-ampere de potência para as tomadas de uso geral aqui na sala. E daí faltou esse corredorzinho aqui, ó, né, que a gente não especificou, tá? Então eu vou especificar aqui. Corredor, na verdade, é a mesma coisa que o banheiro, tá? É o critério mínimo, a gente usa o critério mínimo. O corredor aqui vai dar bem curtinho, é só você fazer a conta, que ele não está dando dimensionamento aqui dos lados do corredor, mas é fácil você encontrar. Por quê? Você tem aqui, ele é do mesmo tamanho na largura aqui, ele é o mesmo tamanho do banheiro, né? Então ele tem 1,80 de largura aqui. E de comprimento você tem que desconsiderar aqui, ó. Então, se você considerar o dormitório ou a parede da sala aqui, que é o mesmo tamanho, 3,40, né? Menos o banheiro, que é 2,30, já dá 1,10 m. Aí desconsiderar uns 10 centímetros de tijolo aqui, ó, né, da parede, então vai ficar 1 metro de corredor por 1,80 aqui, tá? Então vamos fazer do corredor lá só, do hall, né? Só pra gente não... deixei a figurinha da sala aqui, mas vamos esquecer ela. Tá? Então a área do hall ali, 1,80 por 1, vai dar 1,80 m quadrado. Bem menor que os 6 metros quadrados exigido. Então a iluminação vai continuar sendo 100 volt-ampere. O perímetro vai dar 5,6 metros, o que já também dá critério para ser uma tomada só. Mas mesmo assim, para hall, sempre o critério vai ser uma tomada só, no mínimo, né? Obviamente que pode colocar mais de um, mas no mínimo uma tomada. E também o critério para hall é que seja de 100 volt-ampere cada tomada. Então, tá aí a especificação de todos os cômodos dessa planta aqui, ó, tá? Bom, tendo isso aí, esses critérios todos a gente viu no vídeo do passado. Só passei um exemplo aqui de como fazer uma casa inteira, né? Então, as tomadas de uso específico, agora a gente vai comentar um pouquinho, porque a gente fez o cálculo da potência da iluminação e da potência das tomadas de cada cômodo, né? Mas existem algumas tomadas que elas não são de uso geral, elas são específicas, são aquelas tomadas que exigem mais de 20 amperes de corrente, que é o caso da tomada que vai para o chuveiro, torneira elétrica, ar-condicionado, essas tomadas, esses pontos que você vai colocar, eles exigem muita potência, né? Então você não pode considerar uma tomada de uso geral. Elas são consideradas tomadas de uso específicos, tá? Então, a gente vai considerar aqui nessa casa aqui, vai ter, eu coloquei aqui, aqui no lugar onde está escrito área 3,25 por 3,05, leia chuveiro aí, tá? Que eu esqueci de trocar a palavra, colocar a palavra ali. Mas o chuveiro, então, no banheiro, de 5.600 watts, tá? A potência do chuveiro. O ar-condicionado no quarto 1, 1.500 watts, tá? É uma tomada de uso específico só para ela.
para esse ar-condicionado. O ar-condicionado do quarto 2, 1.500 watts. Ar-condicionado do quarto 1 já tinha colocado. Máquina de lavar roupa, 100 watts, tá? Então aqui tá, esse slide aqui especificamente ficou meio bagunçado, mas vamos retomar aqui. Então só tem 2 ar-condicionados, tá? Que é do quarto 1 e do quarto 2 de 1.500 watts. Tira esse outro aqui, ó, né? A máquina de lavar é 1.000 watts, tá? E o chuveiro aqui em cima de 5.600 watts, tá? Então, são esses os valores aí de tomadas de uso específico que a gente vai usar para o dimensionamento, tá? Então, guardem esses valores. 5.600 watts é chuveiro, 1.500 watts ar-condicionado do quarto 1, 1.500 watts ar-condicionado do quarto 2 e máquina de lavar roupa, que vai estar na área de serviço aí, 1.000 watts, tá? Vamos lá. Então, como que a gente calcula o fator a demanda da casa, né? Você vai ter que somar todas as potências aí, tá? Então, a gente tem a fórmula aqui embaixo, ó. Essa fórmula aqui, ó, que é a PDM, que significa provável demanda máxima, né? Por que provável demanda máxima? Porque, assim, as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico, a iluminação, você não vai usar todas elas ao mesmo tempo durante muitas horas, né? Ou mesmo em poucas horas você não usa todas as tomadas e toda a iluminação ligada ao mesmo tempo. Então você nunca vai ter a potência máxima sendo absorvida aí pela casa inteira, né? Então você faz um cálculo de demanda para poder baixar um pouquinho os critérios aqui de iluminação. Aí você tem aqui a provável demanda máxima, né? Vai ser igual a potência de iluminação mais a potência das tomadas de uso geral, isso total, né, da casa inteira, multiplicado por um fator de demanda que é tabelada lá, tá? A gente vai ver a tabelinha lá. Mais a potência a soma das potências das tomadas de uso específico, que é o chuveiro, ar-condicionado, a torneira elétrica, tá? Vezes outro fator de potência aqui que está tabelado aqui também, tá? Então nós temos aqui todos os critérios aqui para fazer o cálculo. Agora vamos lá. Seguir os seguintes passos, né? Primeiro, somar a potência de iluminação de todos os cômodos. Segundo, somar a potência total das tomadas de uso geral de todos os cômodos, né? Então você vai ter a potência total de iluminação mais a potência total das tomadas de uso geral. Daí, terceiro passo, somar a potência de todas as tomadas de uso específico. Vamos usar ali para esse exercício aqui, né? Como se fosse usar aquelas 4 lá, tá? Que está descrita lá. 4, verificar o fator de demanda que é tabelada, tá? Tá aqui a tabela do fator de demanda. Então, ó, e o fator de demanda para a soma da iluminação com as tomadas vai através da potência. Então, se o total da soma das potências da iluminação com as potências das tomadas de uso geral der até 1.000 watts, o fator de demanda é esse, tá? Então, você vai lá, de 1.001 a 2.000 é o outro, 2.001 a 3.000 é o outro, assim vai, de 1.000 em 1.000, daí acima de 10.000 watts é 0,24. Então, aqui tem, para cada 1.000 watts de potência, tem um fator de demanda aqui que você vai multiplicar, tá? Então, esse é o fator, tabela do fator de demanda FD1. Depois você vai verificar outra tabela que é o fator de demanda FD2, que se refere às tomadas de uso geral, a soma das potências da tomada de uso geral. Aí depende da quantidade, não depende da potência, depende da quantidade de tomadas de uso geral. Então, se você tiver uma tomada só, de uso específico, de uso específico, você vai usar o fator de potência 1. Se você tiver duas, 0,92. 11, 0,49. Mais que isso, ainda tem outros, você pode encontrar essa tabela aí, né, na internet aí, vai ter mais, mas geralmente não tem tantas tomadas assim de uso específico numa casa, numa residência, tá? Geralmente vai ficar entre 5 e 6 tomadas aí no máximo. Então, a tabela de fator de demanda FD2, tá?
Isso é importante fazer o cálculo. Então, vamos lá. Seguir cálculo da demanda, vamos seguir os seguintes passos. Ó, depois que você encontrou tudo isso daí, achou a soma das potências da iluminação, achou a soma das potências das tomadas de uso gerais, achou a soma das potências da tomada de uso específico, verificou a demanda, o fator de demanda na tabela FD1, verificou o fator de demanda na tabela FD2. Agora você vai aplicar os valores aqui na fórmula, né, para calcular. E daí verificar as características do padrão de entrada na tabela de dimensionamento da concessionária, que é essa é a NTC 901100 lá, tá? Bom, vamos lá, continuando. Agora vamos fazer um exemplo. Então, supondo que, ó, eu estou seguindo todos aqueles 7 passos que a gente viu aqui, eu vou seguir agora com esse. Supondo que a potência de iluminação de todos os cômodos é 1.400 volt-ampere. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu passei, não é a soma daquelas residências. Estou colocando um valor qualquer aqui só para dizer, mas é como se fosse tivesse somado todas aquelas potências de iluminação e tivesse dado 1.400 volt-ampere, tá? Então você vai colocar na fórmula o 1.400 ali no lugar da potência de iluminação. Vamos supor que você somou todas as potências de todos os cômodos, tá? E deu 5 das tomadas de uso geral e deu 5.700 volt-ampere, tá? Então, você vai pegar e colocar na fórmula ali, no lugar da potência total de tomadas de uso geral, colocar os 5.700 volt-ampere. Tá? Depois, você vai calcular o total da potência das tomadas de uso específico. Vamos supor que a soma de todas as potências que você colocou lá para tomadas de uso específico, lá 4, 5 tomadas, não sei, vamos supor que são 5 tomadas totalizando 16.200 watts. Então, você coloca ali a potência ali no lugar na fórmula que ela para ser aplicada. Agora a gente vai ter que consultar o fator de demanda 1 e o fator de demanda 2. Para consultar o fator de demanda 1, você precisa somar essas duas potências aqui, da tomada de uso geral e da iluminação. Então isso vai dar 7.100 volt-ampere. Daí você vai buscar na tabela FD1, ó, 7.100 volt-ampere. Na tabela FD1, você vai buscar aqui, ó, o resultado deu 7.100 volt-ampere, então, ou 7.100 watts, né? Nesse caso dá para considerar o mesmo, tá? Então, 7.100 watts é maior que 7.001 e é menor do que 8.000. Então, o fator de demanda que a gente vai utilizar é o 0,35, tá? Então, lá na fórmula a gente vai colocar o 7.100 vezes 0,35, mais 16.200, que é que é a potência das tomadas de uso específico, vezes o fator de demanda que a gente vai ver nessa outra tabela agora. Tá? Então, como são 5 tomadas, eu tenho que verificar pela quantidade de tomadas. Então, é 5, né? Vai ser o fator de demanda para tomada de uso específico, vai ser 0,7. Tá? Então, eu coloco lá na fórmula o 0,7 e daí começo a fazer o cálculo. Então, eu multipliquei aqui 7.100 vezes 0,35, deu 2.485. Multipliquei aqui o 16.200 vezes 0,70, deu 11.340. Somando esses dois aí, vai dar 13.825 volt-ampere, ou 13,82 kV-ampere, tá? Com esse valor aí, eu posso buscar lá, então, verificar as características do padrão de entrada na tabela de dimensionamento da concessionária, né, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Vamos buscar lembrando que o valor é 13.825 volt-ampere, tá? 13,82. Deixa eu colocar aqui, buscar aqui a norma.
aqui, ó, tá aqui, ó. Já deixei na página da tabela, ela tá invertida aqui. Quando você imprime, você consegue enxergar melhor. Mas a gente consegue verificar aqui, ó. Quanto que deu lá mesmo? 13,85 volt-ampere. Então, vem aqui, ó, na demanda máxima, né, que está em kV-ampere, e você vai procurar 13,85. Não tem aqui nessa tabela, mas você vai pegar a primeira demanda maior do que aquilo que você especificou como máximo. Então, como primeira maior do que 13,85 volt-ampere, vai ser o 14 kV-ampere aqui, ó, tá? Aí você consegue detectar todas as características que vai precisar para o padrão de entrada. Você já sabe que a categoria do padrão de entrada, lá do poste, do relógio, vai ser o valor, o 29, né? Você já sabe que a corrente do disjuntor lá, do poste, vai ser 63 ampere. Você já sabe que o número de fases vai ser 2, então vai ser e isso significa que esse disjuntor também ele tem dois polos, tá? Se ele fosse monofásico, teria um polo, se ele fosse trifásico, teria 3 polos. Como só tem duas fases, então, ou como tem duas fases, então ele vai ser um disjuntor de 63 amperes com 2 polos, tá? Como tem o neutro também, né? Número de fios vai ser duas fases mais um neutro, 3 fios no total, tá? Então isso significa que nós vamos ter a opção de tensões de 220 volts e de 127 volts nessa instalação aqui dessa residência. O tipo de medidor vai ser do tipo bifásico, tipo B, aqui, tá? O ramal de ligação multiplexado, você vai colocar lá na instalação o fio, a bitola do fio que você vai ter colocado para chegar até a residência, do poste até a residência, vai ser 10 milímetros, né, de cobre, se for em cobre, e 16 milímetros se for em alumínio. E assim por diante. Você tem todas as outras características aqui, ó, de ligação aqui, tá? O eletroduto, o cobre embutido, assim vai, tá? O aterramento, né? Então você tem o poste aqui que você tem que utilizar, tá? Então você tem todos os detalhes aqui nessa tabela, tá? Então é assim que você faz a especificação do padrão de entrada. Perfeito? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar aí para hoje.